Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos saúda, o seu irmão em Cristo, missionário Alisson Gomes, de Natal, do Rio Grande do Norte. Eu quero desde já agradecer o convite que eu recebi pela irmã responsável por este grupo Mulheres Rompendo em Fé, por esta oportunidade de estar aqui pregando a palavra do nosso Deus único e verdadeiro. E é com muito prazer e alegria que eu venho lhes transmitir a palavra inspiradora, a palavra reveladora, a palavra que nos traz a maior esperança de todas, que é de um dia podermos morar nas mansões celestiais com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu já quero, sem perca de tempo, pedir para que você abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, e vamos ler a partir do versículo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 9, que diz assim a palavra do Senhor. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Vamos repetir o versículo 11. Os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Muito bem. Eu quero agradecer a todos que neste momento estão ouvindo esta mensagem. Eu sei que nesta tarde tem pessoas ouvindo na Inglaterra, tem pessoas ouvindo em Minas Gerais, tem pessoas ouvindo em vários lugares deste país. E eu já quero, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs do grupo Mulheres Rompendo em Fé, essa tarde é o término da campanha maravilhosa Voando como Águias, né? Está baseado lá em Isaías 40. E o tema da mensagem de hoje, da pregação desta tarde, é: Jesus está voltando. E eu quero falar sobre as principais profecias, as principais promessas e declarações relativas à segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Do livro de Gênesis e Apocalipse, há muitas profecias acerca da vinda do Messias e várias promessas e declarações a respeito do sacrifício, ressurreição e segunda vinda do Senhor Jesus Cristo para arrebatar os crentes fiéis que lavaram as suas vestes espirituais no sangue do Cordeiro. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 14, nós vamos encontrar a revelação da palavra de Deus a respeito disto, que está lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 14, que diz assim: e eu disse-lhes: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro.
isto é, que foram santificados por Ele quando creram no seu sacrifício na cruz do Calvário e que se santificaram no Espírito, alma e corpo para Deus, como nós encontramos lá no livro de 1 Tessalonicenses. Abra aí se você está com a sua Bíblia, no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e versículo 3 ao 5, que diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, isto é, o seu corpo, em santificação e honra, não na paixão de concupiscências, como os gentios que não conhecem a Deus. No capítulo 5 ainda de 1 Tessalonicenses, mais precisamente no versículo 23 está escrito: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Hebreus, no capítulo 12, e o versículo 14 está escrito assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, por estes versículos, nós entendemos que para um dia nós encontrarmos com o Senhor nos ares, será necessário estarmos buscando a santificação no espírito, alma e corpo. Além disso, o Senhor Jesus Cristo não vem apenas buscar a sua igreja, mas Ele vem também instaurar o seu reino milenial de paz, justiça e amor para reger as nações, conforme se pode ver nos relatos do profeta Isaías. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo, livro do profeta Isaías capítulo 2, versículo 2 ao 4. Vamos abrir livro do profeta Isaías capítulo 2, versículo do 2 ao 4, e vamos ver o que é que o Espírito do Senhor falou através da boca do profeta Isaías para nós nos dias de hoje. Diz assim a palavra de Deus: e acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações, e virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine e o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações e repreenderá muitos povos. E estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Esta é uma promessa a respeito da segunda vinda de Cristo a esta terra, ainda em Isaías. Agora vamos lá para o capítulo 11, versículo 1 ao 5. Também fala que o Senhor vai vir julgar e reinar sobre as nações. Diz assim a palavra de Deus: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade
verdade, o cinto dos seus rins. E ainda no agora versículo 9 e 10 diz ainda: não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Será que você pode glorificar a Deus nessa tarde por esta maravilhosa promessa que o Senhor fez para mim e para você? Uma poderosa e gloriosa promessa de restauração, não somente para Israel, mas sim para todos aqueles que creem no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que você também abrisse a sua Bíblia neste momento no livro do profeta Miqueias. Livro do profeta Miqueias, no capítulo 4, versículo 2 a 8. Vamos ver o que é que o Senhor também falou através do profeta Miqueias concernente a esta promessa de instaurar o seu reino milenial após a sua vinda. Vamos ler comigo, 4, versículo 2 a 8. E irão muitas nações e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e nós andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. E julgará entre muitos povos, e castigará poderosas nações até muito longe, e converterão as suas espadas em enxadas, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira, e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos exércitos o disse. Porque todos os povos andarão, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos no nome do Senhor nosso Deus, eternamente e para sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei a que cocheava, e recolherei a que eu tinha expulsado, e a que eu tinha maltratado, e daqui cocheava farei a parte restante, e daqui tinha sido arrojada para longe uma nação poderosa, e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. E a ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, a ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Oh, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda é a palavra de Deus, a promessa de restauração do reino milenial, do reino a Israel e do reino daqueles que vão reinar com Cristo durante os 1000 anos após a sua vinda. Se existe algo que pode consolar o crente em Jesus Cristo, em meio às suas aflições, em meio às suas turbulências, e dar-lhe alegria e razão à sua existência, é a gloriosa promessa da segunda vinda do Salvador Jesus. Se existe algo que nos conforta, algo que nos dá estima, algo que nos faz ficar alegre em meio a todas as aflições que há nesta vida, como disse o Senhor Jesus Cristo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E João vai falar na sua primeira carta a seguinte mensagem: quem é que vence o mundo? Está lá no capítulo 5 de 1 João. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Então, quando nós cremos nesta promessa da vida eterna, da volta do Senhor Jesus Cristo, nós estamos nos renovando em espírito, nós estamos nos alegrando na palavra de Deus. E esta, sem dúvida, é a grande esperança dos crentes remidos, que aguardam ansiosamente a volta do Filho de Deus.
Glórias a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo. Eu sei que nesta tarde o Senhor marcou este momento para falar com você, mulheres de Deus, para falar com você, homem de Deus que está ouvindo, povo de Deus. Jesus está voltando. Esta é a palavra. Este deve ser o cerne da mensagem do pregador. Nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra. O apóstolo Paulo, na sua epístola a Titos, capítulo 2, versículo 13, ele se refere à volta de Cristo como a bem-aventurada esperança. A bem-aventurada esperança para o crente é a volta do Senhor Jesus Cristo. Este tão somente esperado acontecimento bíblico escatológico que mudará para sempre a história humana e principalmente a história da igreja, a história dos remidos lavados pelo sangue de Cristo, será o fim da peregrinação dos servos do Senhor aqui neste mundo. Você pode dar glória a Deus, você pode glorificar o nome do Senhor nesta tarde, porque você tem uma gloriosa promessa da parte de Deus. E isto está declarado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, lá no livro de Mateus, capítulo 16 e versículo 18, onde nós vamos encontrar esta declaração do Senhor. Diz assim: portanto, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu amigo, minha amiga, amada irmã do Senhor Jesus Cristo, esta promessa é para mim e para você. Esta promessa é para todo crente que crê no Senhor Jesus Cristo. Se você crê nesta tarde, nesta promessa, você continuará de pé, porque o Espírito Santo ele vai te sustentar até a vinda do Senhor. O Espírito Santo ele vai te levar pelo caminho da santificação, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua vida, não, porque quem está na frente da igreja é o general de guerra, é o Senhor dos exércitos que não perde em batalha, é aquele que peleja e guerreia para vencer. Oh, aleluia, glória a Deus. Jesus fez esta promessa para nós. Nós somos a igreja. O diabo, o inferno não pode prevalecer contra nós se andarmos em santidade, se andarmos se afastando das coisas deste mundo. Nós vamos ter a certeza que vamos entrar no céu naquele grande dia. Eu gostaria também que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Filipenses, no capítulo 3, nós vamos encontrar outra declaração do Espírito Santo através dos apóstolos. Capítulo 3, versículo 13, que diz assim a palavra de Deus: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Vamos ver também o que é que o Senhor falou através do apóstolo Pedro concernente à volta do Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 ao 12. Diz assim a palavra de Deus: amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros,
que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Glórias a Deus. Então aqui está falando a respeito de que nós somos peregrinos neste mundo. E na volta do Senhor Jesus Cristo será o fim da peregrinação de todo crente nesta terra. Ah, meu amado irmão, a igreja primitiva, desde quando foi fundada em Atos dos Apóstolos capítulo 2, já clamava com grande alegria e expectação: ora vem Senhor Jesus. Lá em Apocalipse capítulo 22 de Apocalipse, nós vamos encontrar a declaração do próprio Senhor no versículo 20, dizendo: aquele que testifica estas coisas diz certamente: cedo venho. Amém. Ora vem Senhor Jesus. Que nós possamos dizer: ora vem Senhor Jesus. Será que você tem nesta tarde a fé, a coragem e o ânimo e a expectação de dizer: ora vem Senhor Jesus, Maranata, Maranata, Ele está voltando. E agora no presente século os verdadeiros cristãos, os servos de Deus, devem viver fazendo o mesmo, esperando, aguardando com expectativa a volta do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Após o pecado após o pecador entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, o próximo passo é começar a estudar a Bíblia para inteirar-se do assunto da volta do seu Salvador e Senhor e crer de todo o coração nas promessas da sua segunda vinda. Somente crendo no sacrifício de Cristo e praticando o que a palavra do Senhor ensina é que o cristão fiel, você, meu amado irmão, minha amada irmã, demonstrará uma fé verdadeira e cheia de bons frutos e estará pronto para ser arrebatado ao encontro do Senhor e reinar com Ele para sempre. Aleluia! Esta é a maior esperança, esta é tua maior promessa. Creia, receba esta promessa nesta tarde, receba esta promessa, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu não sei qual o horário que você vai estar ouvindo depois esta gravação. Nós estamos ao vivo aqui neste culto maravilhoso, aqui com as irmãs do grupo Rompendo em Fé, mas eu creio que esta palavra está chegando a lugares longínquos, muito longes, até mesmo em outros países, mas eu quero declarar nesta tarde, ou nesta manhã, ou nesta noite, nesta madrugada, eu não sei qual horário que você vai estar ouvindo esta mensagem, mas a tua maior esperança, a tua maior promessa é esta: a vida eterna. E este é o tema da mensagem de hoje. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Os cristãos devem tomar conhecimento acerca das garantias deste evento que modificará definitivamente o curso do planeta. Veja, algumas principais garantias do retorno de Jesus nós encontramos na Bíblia, em toda a Santa Escritura. Relatos que está repleto de informações a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo. Nós temos em toda a Escritura Sagrada informações, registros que garantem que Jesus voltará em breve para buscar a sua igreja. E o crente que ama esquadrinhar a palavra de Deus constatará que o sacrifício de Cristo, os sinais no céu e na terra, o derramado Espírito Santo na igreja, a multiplicação da ciência e o retorno do Estado de Israel são provas incontestáveis de que Cristo a esta terra retornará em breve. Haja vista que estes acontecimentos antecederiam a vinda do Senhor Jesus Cristo em poder e grande glória.
Aleluia, louvado seja Deus. Eu gostaria de falar a você sobre a principal garantia da volta do Senhor Jesus Cristo. Antes de se entregar para ser crucificado, o Senhor Jesus reafirmou aos seus discípulos a promessa consoladora da sua segunda vinda, conforme se pode ler no livro do evangelista João, no capítulo 14, a partir do versículo 1, onde o Salvador disse da seguinte forma: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Agora no versículo 18 ao 20 disse assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. O Salvador fez esta bendita e santa promessa numa ocasião em que seu ministério terreno já se aproximava, isto é, já se convergia para a sua morte e ressurreição. Jesus havia feito esta promessa em ocasiões anteriores, porém os seus discípulos não a compreenderam de início. Após 3 anos sendo testemunhas oculares dos milagres e ensinamentos do Mestre, era importantíssimo também que os discípulos entendessem claramente a grandiosidade da cruz de Cristo. E muitos, assim como os discípulos naquela época, não estão entendendo o significado teológico da crucificação de Jesus. Sempre que Jesus falava sobre a sua morte vicária, seus discípulos ficavam com os corações aflitos, pensando que a crucificação de Cristo seria o fim de tudo. Por isso que ele disse: não se turbe o vosso coração. Era necessário que isto acontecesse para que se cumprisse as escrituras que prediziam no livro dos Salmos, por exemplo, da seguinte forma: muitos touros me cercaram, fortes touros de Baçã me rodearam, abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que runge, como águia me derramei, como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco, como um saco, e a língua se me pega ao paladar. E me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães. O ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Isso está lá em Salmos 22, 12 ao 18. E também no profeta Isaías você vai encontrar em 53, capítulo 53, versículo 1 ao 5, também falando a respeito desta maravilhosa promessa de Deus de dar o seu Filho para morrer em nosso lugar, para que tivéssemos o direito à vida eterna. Está escrito assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como de
quem os homens escondiam o rosto era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas, pelas minhas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Oh, glória a Deus, que maravilha, meu amado irmão, minha amada irmã. Nesta tarde o Senhor está falando profundamente conosco. O intuito do Senhor Jesus, ao prometer que voltaria pela segunda vez para buscar os seus eleitos, foi mostrar que sua crucificação não era o fim de tudo, mas, ao contrário, significava o início de uma nova era de salvação para a humanidade. Tratava-se apenas de uma pequena parte do grande projeto divino para a justificação dos pecadores arrependidos e garantir-lhes o direito de morarem e reinarem com Cristo eternamente quando ele voltasse após se completar o tempo dos gentios, como você pode verificar em Lucas capítulo 1, versículo 24, também lá em Romanos capítulo 11, versículo 25, lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 11, e também em Apocalipse capítulo 5, do versículo 9 ao 10. E no contexto de João 14, Jesus, ele faz menção das moradas celestiais e afirma que voltará segunda e última vez. E com base nisto, entende-se que a morte vicária de Cristo seria a única condição e garantia de redenção da raça humana para subir no arrebatamento. Somente aquele que crê que o Senhor Jesus Cristo veio em carne, morreu na cruz em seu lugar e ressuscitou ao terceiro dia, será salvo da ira de Deus. Em Romanos capítulo 10, versículo 9 ao 11, nós encontramos a seguinte declaração do apóstolo Paulo: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Oh, glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O propósito das promessas do Senhor Jesus Cristo, inclusive, meu amado irmão, desta que estamos falando, sempre foi consolar o verdadeiro crente em Jesus, lhe dando a convicção, a certeza de que um dia, muito em breve, estaremos reunidos com o Pai, o Filho e o Espírito Santo na Nova Jerusalém. Você crê que um dia vai estar lá? Você crê que um dia vai estar reunido nas mansões celestiais, como nós encontramos no livro de Apocalipse, no capítulo 21, e no versículo 3 e 4, que diz assim: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Oh, aleluias. Versículo 22, também no versículo 3, capítulo 22, versículo 3 ao 4, diz assim: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e a sua testa estará o seu nome, na sua testa estará o seu nome. Oh, glória, glória, glória a Deus. Amadas irmãs do grupo Mulheres Rompendo em Fé, Deus está buscando santificação da sua igreja.
É necessário que venhamos a buscar se santificar não somente no espírito e não somente na alma, mas também no corpo, porque o corpo é templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo, o próprio nome diz, é santo, e ele não aceita morar em um corpo completamente sujo, em um corpo que está cheio de coisas que pertencem a este mundo, pessoas que estão repletas das vaidades mundanas. Isto não agrada a Deus. É necessário que venhamos a se santificar também no corpo, porque este corpo não foi feito para dar ocasião ao pecado, mas foi feito para ser usado como membros de justiça. O crente que almeja ser salvo não pode deixar de crer no sacrifício vicário de Cristo e nem na sua promessa de vida eterna. Porque lá em João, 1 João, capítulo 2, versículo 25, está escrito: porque esta é a promessa que ele vos fez, a vida eterna. Como noiva de Cristo, você e eu precisamos tomar ciência e crer firmemente que em breve o noivo virá para buscar a sua noiva imaculada, para casar e viver com ela eternamente, pois esta é a promessa do noivo. Portanto, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, não temos motivos para vivermos sempre cheios de tristeza, como pessoas que não têm esperança. Antes devemos fazer como orientou o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Quando você estiver triste, quando você estiver cabisbaixo, quando você estiver enfrentando lutas terríveis, lembre-se desta palavra e console não somente a você, mas a todos aqueles que estão passando por lutas. Necessitamos compreender o significado teológico da cruz de Cristo, porque muitos não compreendem o que significa a cruz de Cristo. Ah, meu amado irmão, minha amada irmã, quando nós compreendemos o que significa realmente a cruz de Cristo, nós vamos deixar imediatamente de vivermos para nós mesmos, de fazermos a nossa própria vontade, mas vamos fazer a vontade de Deus em tudo, no corpo, na alma e no espírito. O crente que entende a crucificação de Cristo, ele imediatamente abandona as coisas deste mundo, porque o foco dele é ir morar no céu. O objetivo dele é um dia poder entrar pelas portas das mansões celestiais, de entrar pelos portões da Nova Jerusalém, porque lá só vai entrar santo, lá só vai entrar pessoas que se santificaram no corpo, na alma e no espírito, que lavaram as suas vestes, que branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, aleluias. Então temos que entender o significado da cruz de Cristo, pois somente em seu precioso sangue temos a garantia da sua volta e de subirmos para o céu com ele. O fato do Senhor Jesus ter morrido na cruz e ressuscitado ao terceiro dia é a maior garantia que ele voltará, pois foi exatamente por isto que Cristo deu a sua vida por nós. Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 9 ao 11. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs em Cristo Jesus, eu vos deixo esta belíssima mensagem da parte de Deus. Poderia continuar pregando mais, mas o tempo já não permite. Já são 38 minutos de pregação. Eu vou parar por aqui. Mas eu creio que esta mensagem já foi poderosa o suficiente para que você, nesta tarde, saia renovado. Que você nesta tarde saia avivado pelo poder de Deus, com a esperança da vida eterna, porque brevemente a trombeta soará e os mortos em Cristo, aqueles que morreram em Cristo, vão ressuscitar primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos na hora do arrebatamento, vamos ser arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre
com o Senhor. E eu digo amém. Que Deus abençoe a todos abundantemente no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer a oportunidade que me foi concedida nessa tarde de estar trazendo esta belíssima palavra da parte de Deus, nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade, querendo Deus.